O transtorno do espectro autista é um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado por distúrbios nas relações sociais e na comunicação, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Estudos demonstram que quanto mais cedo se identifica o risco de autismo e se dá início a tratamentos, maior a chance de melhorar a comunicação, a socialização e a qualidade de vida e de reduzir o sofrimento daquele indivíduo. Nós vamos conversar sobre o diagnóstico precoce de autismo e intervenções em bebês com a psicanalista e psicóloga clínica Graciela Crespin, presidente da Associação PREO, Projeto de Pesquisas e Estudos sobre o Autismo. Olá, Graciela, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania. Agradeço a você, seu convite, sim? Então, explica pra gente, o autismo já é conhecido há muito tempo, mas essa definição do que é a classificação do autismo, que hoje passou a ser um espectro, mudou um pouco. O que é esse espectro? A questão é que é complexa. Historicamente, o autismo foi um síndrome identificado em 1943 nos Estados Unidos por um psiquiatra Kanner. O problema foi que ele identificou um síndrome que foi bem específico e que ficou uma entidade clínica única, bem identificada, bem diferenciada de muitas outras formas da psicopatologia da infância, durante muitos anos. A partir mais ou menos dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, começaram a desenvolver propostas de tratamento mais educativo, reeducativo e comportamental, em particular o método Teach, o método ABA, que modificaram o olhar para esse transtorno. Nós, na França, estamos trabalhando até os anos 80 e 90 com uma prevalência de 1 para 3 crianças em 10.000. Era considerada como um transtorno raro na infância. Mas a classificação americana, que é a classificação do DSM, que apareceu nos anos 50 e 60, mas que foi modificado, criou nos anos 80 a noção do espectro. Isso quer dizer que diferentes formas de psicopatologia da infância foram incluídas progressivamente dentro do espectro, o que tive como resultado a aumentação das prevalências. A noção do transtorno hoje do espectro autista, dito TEA, do desenvolvimento do espectro autista, é bem específico dentro dos transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, desse ponto de vista, voltou-se uma das preocupações número 1 da saúde pública no mundo inteiro, enfim, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, acredito também. Porque essa classificação já foi incorporada pela Organização Mundial de Saúde, né? A classificação internacional de doenças, já considera dessa forma, que é um espectro. Sim. Isso quer dizer que tem uma variabilidade clínica muito grande dentro do espectro, que vai de formas leves, com alto nível cognitivo, até formas graves, severas, com déficit cognitivo muito importante. Então, as abordagens dessas diferentes formas clínicas fazem também muita controvérsia e muitos posicionamentos de diferentes profissionais, pesquisadores, personal que está cuidando dessas crianças nas instituições, na saúde pública, professores de escola que têm que praticar a inclusão dessas crianças. Então, no espectro, você tem crianças que podem verdadeiramente se beneficiar de uma inclusão escolar clássica, vamos dizer. Que seria misturada com as outras crianças. Misturada com outras crianças, que tem particularidades, mas que também tem acompanhamento individualizado, que também acredito que você tem aqui no Brasil.
Mas tem crianças que têm sintomatologias mais severas, que vão ficar em muito sofrimento em instituições especializadas e que vai ficar muito difícil de incluir em inclusão escolar, por exemplo. Agora, os estudos demonstram que quanto antes se identifica esse risco de autismo, porque a partir de que momento pode-se dizer que uma criança realmente tem autismo, tem o transtorno do espectro autista? Tem duas questões em uma. Vou tentar de responder. O autismo não é um estado, é um processo. É um processo que também ali tem, a literatura mostra que tem muito diversificado, tem o que você fala de late onset and early onset autismo. Isso quer dizer autismos, quadros autísticos, transtornos que podem começar desde o início da vida. E tem alguns, a literatura científica fala que podem começar logo após de 18 meses de desenvolvimento normal. Esse desde o início é a partir do nascimento? Desde o início, a partir do nascimento e provavelmente antes do nascimento, porque são particularidades do neurodesenvolvimento que também tem que considerar que aconteceu durante a gestação. Então, para responder à segunda pergunta foi, sim, é muito importante de identificar o mais cedo possível. Isso não quer dizer, isso não significa que você vai diagnosticar autismo no primeiro ano de vida. Não, não consegue. Por quê? Porque é um transtorno do desenvolvimento e que simplesmente o desenvolvimento da criança não terminou ao final do ano de vida. Classicamente, o OMS, o Organismo das Nações Unidas, que faz lei internacional na matéria, considera ainda hoje que o autismo não seja diagnosticado verdadeiramente antes dos 3 anos, porque o desenvolvimento da criança típica ou normal não completou antes dos 3 anos. Mas está admitido atualmente que você já pode ter ferramentas diagnósticas bastante confiáveis a partir do 2º ano de vida. No primeiro ano de vida, só você pode identificar bebês em risco de ter um transtorno do desenvolvimento, talvez não do espectro, só atraso desenvolvimental, por exemplo, ou particularidades do desenvolvimento. Mas identificar cedo significa ajudar a família, ajudar o bebê, tentar procurar a ele para entrar em relação, intensificar a estimulação, e isso pode modificar o roteiro do desenvolvimento dessa criança. Pode ser, ela pode até não vir a desenvolver o que ela desenvolveria. Tem não estudos que mostram isso, e tem muita gente nesse momento, tem bastante pesquisadores e científicos que afirmam que tem estudos internacionais mostrando que uma intervenção precoce, bem instrumentada, bem dirigida, bem específica, pode ajudar a que o transtorno típico não aconteça ou seja uma forma mais leve, por exemplo. E como identificar o que os pais devem ficar alertas, os pediatras, os cuidadores de creche, quais são os sinais de risco? Então, você tem sinais de risco. Tem vários estudos no primeiro ano de vida, mas que tem o que você fala de valor preditivo positivo, que é um termo dos estudos científicos, que é bastante fraco, não é muito alto. Tem nossa Associação PREO, que trabalhou durante quase 20 anos
com equipes pediátricas para identificar sinal de risco que é muito acessível a ser reconhecido pelas famílias e pelos pediatras e pelos profissionais de creche, por exemplo, ou de acompanhamento da pequena infância. A publicação foi avaliada, a avaliação foi publicada em dezembro de 2017, só saiu na França nesse momento, nesse verão, para nós no mês de julho. E atualmente os sinais de risco que tem a melhor valor preditivo positivo do primeiro ano de vida, internacionalmente admitido nesse momento. É muito interessante porque é bastante fácil de observar na situação natural. Mas se você não pensa nesse detalhe, você passa muito facilmente desapercebido. Então, nós trabalhamos muito com os pediatras porque são muitas vezes os pais que podem dizer, testemunhar que ele sentia que esse bebê não era como os irmãos, que ele sentia que era diferente, sem poder dizer exatamente qual era essa diferença. Mas muitas vezes fora, as equipes pediátricas ou profissionais da pequena infância dizem, não, ele está ótimo, ele não tem problema. Nós achamos que a inquietude dos pais é um indicador muito importante e os profissionais devem escutar os pais, em particular os médicos e as equipes de acompanhamento. Se os pais ficam preocupados com o desenvolvimento do bebê, antes de dizer que não está acontecendo nada, fica atento. O sinal PREU é um sinal bastante fácil de identificar. É a capacidade do bebê de sustentar a interação quando o adulto, que seja mãe ou cuidador, uma pessoa familiar do bebê, não fica atento com ela. Isso quer dizer chamar atenção. Criança é típica, muito esperta para chamar a atenção do adulto. Mas isso começa muito cedo na vida. Desde os primeiros meses de vida, está presente de uma maneira que tem que aprender a observar. Se você, por exemplo, tem uma troca lúdica com o bebê durante o momento que você está trocando fraldas, fala com ele, faz risinho, etc. E logo você, não sei, o celular toca, marido fala para você. Esse é o momento que o bebê fica útil de observar o que acontece com ele. Bebê de desenvolvimento que não está em risco de um transtorno do espectro, ele fica quietinho, esperando. Então, isso pode passar desapercebido, porque fica muito confortável para o adulto que ele fica quietinho, fica esperando. O que não está em risco fica esperando? Esse que está em risco. Os que estão em risco. Está em risco, fica esperando. Os que não estão em risco, eles procuram chamar atenção. Claro, ele vai esperar um minutinho, mas logo ele está ficando que você está muito chata, falando muito no celular. Ele vai procurar a atenção do adulto espontaneamente. Então, esses sinais de desenvolvimento que mostrou-se muito confiável em nosso estudo como sendo preditor de verdadeiramente um aspecto do desenvolvimento que é bem confiável para as famílias e para os médicos e para as equipes de observar muito facilmente na situação natural e de dizer se o bebê fica tão quietinho, porque muitas vezes a família diz, ele era ótimo. Reclamava pouco, ele dormia muito, ele era ótimo, ele era muito bem, muito legal. Só que ser tão ótimo, talvez não fique muito bem para o bebê. E, às vezes, e é até mais fácil de cuidar para a família, né? Assim, é confortável. Essa é uma das dificuldades, que seja uma família que tem muita criança ou muitas dificuldades, por exemplo, de outros ordens, ou que tem muitos irmãos, ou a mãe trabalha muito e tem pouco tempo para o bebê, ou seja, uma instituição que seja pouco atenta à dimensão subjetiva do bebê,
pode verdadeiramente ficar que ele é ótimo, porque ele dá menos trabalho que uma criança que reclama mais. E por que que uma criança não busca essa interação? Até hoje não se encontrou nenhuma predisposição genética. Então, a questão da etiologia, que é o termo na medicina que você utiliza para dizer qual é a causa de um transtorno. Pelo momento está muito debatida e está muito incerta. Por quê? Porque tem a pesquisa genética, pesquisa metabólica, todas as pesquisas de neuroimageria, pesquisas... tem muita evidência das pesquisas científicas, mas não tem um marcador nem biológico, nem genético, que fosse suficiente para dizer que quando você tem esse marcador, esse indicador vai ter um transtorno do espectro. Isso é talvez porque nós pensamos atualmente que são transtornos complexos que não têm o esquema da trissomia 21, por exemplo, do síndrome de Down, que tem um cromossoma que quando você identifica, você sabe qual é o quadro, você conhece mais ou menos características clínicas, conhece também mais ou menos o prognóstico. Tem o X frágil, por exemplo, que foi identificado. A gente ficou com muita esperança de ter identificado o gene do autismo, mas não deu certo. Tem X frágil com autismo, sem autismo, autismo sem X frágil, etc. Então, é um fator de risco. Fatores de risco tem identificados muitos. Tem muita pesquisa ainda em questões alimentares, questão de poluição, que você sabe nas mídias, ficam dando muita audiência a esse tipo de... Mas, pelo momento, não temos evidência sobre a causa do transtorno. E pensamos mais bem que é um transtorno complexo que tem várias origens e nenhum desses fatores de risco atualmente identificados é suficiente para que o processo comece. Tem que ser um conjunto. Deve ser um conjunto e em proporções variáveis. Isso quer dizer que dá um transtorno na forma clínica mais severa e, às vezes, a forma mais leve. E tem forma mais leve que, com um tratamento cedo, pode verdadeiramente sair do problema. E tem formas mais severas que, infelizmente, vai necessitar muitos anos de tratamento, qualquer que fosse o referencial utilizado para o tratamento. A gente ouve histórias também de casos de pessoas que são diagnosticadas já bem mais velhas, adolescentes, adultos, que passaram, né, a vida toda, talvez tivessem alguma coisa, mas não era uma coisa que chamasse tanta atenção. Assim, como que as pessoas passam por todas essas peneiras? É muito interessante. É a questão do espectro. Isso é a questão do espectro. Isso quer dizer que dentro do espectro você também tem formas desse transtorno que tem superfuncionamentos cognitivos, superfuncionamentos intelectuais, que são mais bem o síndrome de Asperger, que é o autismo de Kanner. Mas tudo isso, eles também têm características comuns, que são as dificuldades do relacionamento social, por exemplo. Mas, quando você tem o que você fala de síndrome de Asperger ou autismo de alto nível, sem déficit cognitivo, são pessoas que acessam a linguagem, que falam sem problema, que aprendem mais que uma criança típica, melhor, que fala muitas línguas, que podem fazer estudos maravilhosos, só que elas ficam também entravadas na nossa vivência do seu corpo, na vivência da sexualidade, na vivência do encontro amoroso, de tudo o que faz também a vida dos humanos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas aprendem como fazer para ficar escondidas
detrás de suas capacidades, elas podem verdadeiramente interagir, sabendo como se comportar, como responder. Então, você não vê nada, você não sabe nada do que ela está vivendo no seu corpo, na sua intimidade. Quando essas descrições saíram, os estudos dizem que são as mulheres que são as menos diagnosticadas e que se reconhecem nas descrições clínicas. A hipótese, não sou eu que estou falando, são os estudos, a hipótese é que as meninas são educadas para saber se ter muito bem educadas. Então, saber se adaptar mais que os meninos. E também tem outra particularidade, que é uma particularidade do transtorno, é que tem que ver que tem uma prevalência no sexo, 5 meninas por uma menina que tem um transtorno do espectro. E tampouco sabemos, isso tem uma razão genética, sem dúvida, mas que ainda não está identificada. Mas também pode ser, como a senhora falou, que as meninas estão camufladas, não se identificam. Tem estudos nesse momento que estão dizendo isso. Mas tem que ser um autismo de alto nível, porque esse autismo deficitário não pode adquirir toda essa possibilidade de se camuflar, como você disse. Isso. Aí se identifica rapidamente. Rapidamente, sim, rapidamente. E uma vez identificado, no caso dos bebês, o que se deve fazer? Como é o tratamento? Atualmente, os tratamentos que nós estamos praticando na França, que acredito que também estamos fazendo aqui muito no Brasil, porque estamos trabalhando aqui com equipes locais aqui em Brasília, em muitos locais no Brasil, depois de muitos anos. É um tratamento que vai tentar de ajudar os pais, é tratamento conjunto, pais e criança, pais e bebês, com um psicanalista que vai trabalhar com ele a possibilidade de relançar as trocas, de verdadeiramente ajudar a eles, porque a dificuldade do fechamento, do evitamento que o transtorno propõe nas trocas recíprocas desde o início, é uma coisa que deixa os pais, que eu falo, siderados. Isso quer dizer que aos poucos os pais não sabem como fazer para lidar com essa distância que a criança está pondo entre eles e que fica uma fonte de muito sofrimento para as famílias. Então, isso pode ser tratado muito cedo com tratamento pais e bebês. Antigamente se dizia também que o autismo era causado pelos pais, principalmente pela mãe. Assim, tem alguma forma de uma ligação? Não, isso foi um discurso que foi porque a psicanálise foi muito atacada. Tem uma razão histórica, pode falar dessa razão histórica. A origem desse problema foi os estudos que fez Bruno Bettelheim, que foi um psicanalista austríaco, que também morou nos Estados Unidos, também nos anos 60, e que ele viveu em como que você fala, de concentração. Um campo de concentração? Campos de concentração. Uhum. Ele conseguiu fugir, se refugiar nos Estados Unidos e logo ele começou a trabalhar com criança autista. Ele fez um paralelo dizendo que ele achou que essa criança era parecida com o que acontecia com gente que vivia no que ele chamou a situação extrema. Que a situação extrema é a situação da morte anunciada, mas que você não pode evitar. Então, tem muita coisa, muita literatura a partir disso. Eu acredito que as gerações de psicanalistas, depois dos anos 60, pronto, vamos para um século, não pensam que foi a mãe que causou o autismo da criança, mas tratam de ajudar a mãe para interagir também com a criança, porque a mãe fica também em dificuldade
para interagir com a criança. Mas hoje penso que todo mundo pensa que tem um componente para que o processo autístico verdadeiro, na estrutura, se instale, precisa ter uma componente do neurodesenvolvimento na criança mesma. Senão, você tem dificuldades da relação, dificuldades do laço de apego, dificuldades que qualquer mãe, qualquer pai podem encontrar com a criança. E isso se trata em psicoterapia muito clássica. Mas esse tipo de psicoterapia muito clássica entre uma criança e os pais não é a mesma que você vai fazer se você verdadeiramente está lidando com o transtorno do espectro. Doutora Graciela, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar essa entrevista, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para o telefone 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.